Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro E Se o Dinheiro Falasse? Sabia que o Museu do Dinheiro está instalado no interior da antiga Igreja de São Julião? Este edifício, com uma história rica e multifacetada, foi adquirido pelo Banco de Portugal em 1933 e desacralizado nessa altura. Ao longo dos anos, os espaços disponíveis tiveram as mais diversas utilizações: áreas técnicas, casas fortes, arquivos e até estacionamento temporário para cargas e descargas de materiais, equipamentos e pessoas. Todas estas intervenções resultaram na fragilização estrutural do edifício, tornando necessária uma profunda reabilitação. Em 2007, o Banco de Portugal decidiu reabilitar e restaurar o quarteirão da sua sede, incluindo a antiga Igreja de São Julião, pois era necessário reforçar a estrutura e a segurança do edifício e torná-lo mais funcional. Mas havia um outro objetivo: instalar um Museu do Dinheiro, um projeto que viria a integrar a estratégia de revitalização da Baixa Chiado promovida pela Câmara Municipal de Lisboa. A reabilitação e restauro da sede do Banco de Portugal foi um importante projeto de arquitetura e engenharia que transformou o quarteirão e o museu num polo de atração turística em Lisboa. Eu sou a Margarida Sampaio e, para nos ajudar a saber mais sobre o projeto de reabilitação e restauro da antiga Igreja de São Julião, hoje Museu do Dinheiro, tenho o prazer de conversar com o Eugênio Gaspar, atual presidente do Conselho de Administração da Valora, mas que à época era diretor do Departamento de Serviços de Apoio, o departamento responsável pelo projeto de reabilitação e restauro. Eugênio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gostaria de começar perguntando-lhe: em que estado se encontrava a antiga Igreja de São Julião antes das obras e que razões levaram o Banco de Portugal a reabilitar a antiga Igreja de São Julião para instalar um Museu do Dinheiro? Muito obrigado pelo convite, felicito-vos pela iniciativa. Acho que é sempre muito bom podermos ter a oportunidade de partilhar memórias e falarmos de um projeto que eu acho que nos marcou a todos de uma forma muito especial. A Igreja de São Julião encontrava-se praticamente devoluta e em muito mau estado de conservação, principalmente ao nível da cobertura. Durante algumas décadas, até aos anos 90, foi utilizada como casa forte e centro de distribuição de numerário para a região de Lisboa. Agora faço aqui um parênteses. O banco, quando comprou a igreja em 1933, tinha um grande propósito, que era requalificar todo o quarteirão, reconstruí-lo, fazer um novo edifício, um bocadinho na linha daquilo que se fazia na altura aqui na Baixa. Portanto, a ideia era demolir a igreja. Aliás, toda a aparamenta da Igreja de São Julião foi para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, nas Avenidas Novas, e, portanto, sempre olhou para a igreja como algo transitório. Não era... E chegou a ter um projeto aprovado em 1934, o projeto do arquiteto Pardal Monteiro, que fazia deste quarteirão um edifício à moda do Estado Novo, muito bonito, mas que depois, por várias razões que afetaram não só esse projeto, mas outros que seguiram na história dos edifícios do banco, acabou por não ter sequência. E, portanto, o banco o que é que fez? Aproveitou o espaço da igreja para responder às necessidades de tesouraria que tinha. A quantidade de moeda em circulação estava, portanto, a aumentar, e foram sendo construídas no espaço da igreja um conjunto de casas fortes, nas capelas laterais, no altar-mor. Algumas dessas construções eram mais intrusivas do que outras. Em alguns casos houve a preocupação de preservar toda a traça da igreja, toda a sua arquitetura e mesmo, inclusivamente, os materiais. E outras foram mais intrusivas. Mais tarde, com a construção do complexo do Carregado e face à crescente movimentação de numerário, o banco entendeu, e bem, construir um cash center no Carregado e transferiu do edifício da sede para o complexo de Carregado todas as atividades relacionadas com o movimento de numerário. E, portanto, a igreja ficou devoluta. E entre 1995, foi na altura em que se fez a transferência para o complexo do Carregado das funções ligadas ao numerário, até 2008, 2009, quando se pensou neste trabalho de intervenção em todo o quarteirão, a igreja passou a funcionar como espaço de armazém, guardavam-se aqui os materiais, e estava cheio de materiais do euro, da divulgação do euro, e funcionou também como garagem. E, portanto, acabava por ter uma utilização
residual e o estado de conservação era mau, não é? Muito mau. As razões que levaram o banco que foi a segunda questão que me colocou. Eu diria que foram muitas, foram várias. Eu não vou enunciá-las todas, vou enunciar aquelas que, do meu ponto de vista, eram mais relevantes. E a ordem porque as vou a referir não é necessariamente a importância que elas têm, está bem? A primeira, óbvio. Tratava-se de um espaço arquitetonicamente muito interessante e que estava subutilizado. Estamos a falar de 1/3 da área de todo o quarteirão. O segundo, um interesse, uma vontade que o banco manifestava desde há muito tempo de instalar um museu consagrado à moeda, ainda não tinha nome, onde pudesse ser exposto o importante acervo numismático que tinha vindo a construir durante muitas décadas. E, portanto, tinha esse grande objetivo e esse grande, portanto, interesse em poder um dia dispor de instalações onde pudesse, de uma forma plena, mostrar todo o acervo e contar esta história da relação do homem com o dinheiro, da sua evolução, que se tornava cada vez mais complexa. O outro aspecto, ter assumido um compromisso com a Câmara Municipal de Lisboa de ser um participante ativo no processo de revitalização da Baixa Chiado. E aí conjugava esse compromisso com o outro aspecto que eu acabei de referir. Como tinha essa vontade de criar um museu, e como esse objetivo passava por atrair para a zona da Baixa um público o mais diversificado possível, por que não criar um museu de grandes públicos e que de alguma maneira funcionasse como polo de atração do turismo para esta zona da Baixa. E, portanto, esse compromisso assumido pelo banco criou a oportunidade, conjuntamente com o espaço, para poder pensar neste projeto do museu. Como podemos perceber, foi um projeto ambicioso e calculo que durante as obras tenham surgido alguns episódios inusitados. Será que posso pedir-lhe que partilhe alguns connosco? Ou algum que o tenha marcado? Quais foram assim os principais desafios do projeto? O que é que nos pode contar? Aquilo que eu vos posso contar é pouco, porque foi um projeto que durou 6 anos. Os desafios foram muitos, os episódios imensos. Mas vou tentar situar-me em alguns que me parecem que foram relevantes. O primeiro tinha a ver com a requalificação e a reabilitação do espaço. Inicialmente tinha-se pensado numa intervenção apenas no espaço da igreja. Era necessário requalificar a igreja para instalar o museu. A igreja era um mistério, porque nós não tínhamos umas fotografias da época, mas não sabíamos exatamente como é que ela ficaria depois de reabilitada. Só que na altura aproveitou-se a oportunidade em função de outras coisas que entretanto surgiram. Uma delas foi a consciência que o banco teve de que o edificado do quarteirão eram 9 edifícios que ao longo de muitas décadas, desde 1870 e tal, quando o banco comprou os 2 primeiros edifícios ali no topo da Rua do Ouro, que tinha havido um conjunto de intervenções que tinham posto em causa ou que não salvaguardariam de uma forma adequada toda a integridade e toda a resiliência do edifício. O banco entendeu que não deveria fazer a intervenção no edifício da igreja sem antes fazer um plano diretor para todo o quarteirão. Isto independentemente das obras de requalificação que tinham sido feitas durante a década de 90 e no princípio deste século, no sentido de reabilitar e requalificar o interior dos 2/3 da área de escritórios do quarteirão. E, portanto, foi na sequência desse plano diretor que o banco entendeu que fazia sentido que a requalificação da igreja fosse acompanhada pela requalificação de todo o quarteirão. Era uma forma de preservar que o investimento que ia ser feito na igreja não era depois posto em causa pelas fragilidades estruturais que todo o quarteirão tinha. Esse foi o primeiro desafio. Era um desafio que estava um bocadinho fora daquilo que era o projeto inicial de instalação do museu na igreja de São Julião. Depois, porque estas coisas acontecem sempre, depois de reabilitada a igreja, ficámos, obviamente, com uma preocupação adicional. Por um lado, com uma alegria enorme, porque o espaço era fantástico, do ponto de vista arquitetónico. Não fazíamos ideia nenhuma da beleza que, portanto, a igreja ainda, portanto, apresentava. Mas começámos a perceber que
encontrar uma solução museográfica que permitisse expor peças de reduzida dimensão num espaço com estas características esmagaria qualquer, por mais interessante que fosse o objeto que íamos expor, ele ficaria esmagado pelo espaço da igreja. E, portanto, começámos a pensar que tínhamos que encontrar uma solução que fosse desafiante. Isso era um museu de grandes públicos. Começámos a ver qual era a evolução que tinha havido em termos de soluções museográficas e percebemos que tínhamos que apostar numa exposição interativa e não contemplativa. Isso levou-nos ao terceiro desafio, que é escolher uma solução. Já percebíamos que tinha que ser arrojada, tínhamos que fugir das soluções conservadoras que normalmente acompanham este tipo de museus sobre moeda. Constituímos um júri a nível do DSA em que conseguimos envolver todas as áreas técnicas que estavam envolvidas, que tinham a relação com este projeto, desde a parte das instalações, da engenharia, da arquitetura, os designers, os especialistas do próprio museu, que iam ser responsáveis por desenvolver os conteúdos, e lançámos um concurso em que foram apresentadas 4 soluções. A solução apresentada pelo professor Francisco Providência era aquela que melhor respondia a esta preocupação que nós tínhamos de ter uma solução interativa capaz de entusiasmar os públicos de todas as idades, aqueles que gostam de contemplar moedas e aqueles que gostam de interagir com a informação. E, portanto, quando propusemos ao Conselho e o Conselho aceitou e compreendeu no imediato que aquela solução provavelmente era a melhor, estávamos todos comprometidos com aquilo que íamos fazer. Depois, um outro desafio que é sempre o mais aliciante em tudo e que às vezes a gente esquece dele, é que uma coisa é o que pomos no papel, outra coisa é o concreto. Que era pegarmos num projeto magnífico, uma solução museográfica que nos entusiasmava e tínhamos que fazer com que ela funcionasse, com que fosse possível de construir. Não se esqueça que estávamos a falar de soluções inovadoras, feitas especificamente para este museu. Nós não podíamos ir a nenhum armazém especializado, nem uma entidade especializada em vitrinas, em expositores, comprar as peças, porque elas tinham sido desenhadas especificamente para isso. Primeira questão. Segunda questão, tínhamos que mostrar alguns objetos cujo valor patrimonial é enorme e as questões de segurança eram fundamentais. Tínhamos que preservar. E o outro aspecto que também foi importante, tudo isto tinha que ser feito sujeito a regras de contratação pública, em que quando íamos lançar os concursos para construir as vitrines e as soluções expositivas, tínhamos que saber exatamente o que é que íamos colocar no caderno de encargos. Porque não é possível, com regras de contratação pública, alterarmos aquilo que foi o objeto inicial posto a concurso. Portanto, perante um projeto desta complexidade e uma vez escolhida a solução, comprometida toda a equipa e encontrada a melhor forma de envolvendo os técnicos do banco no desenho e no detalhe dos projetos e lançando os concursos, enfim, criámos as condições para iniciarmos o projeto. Só que acontece algo que é normal nestas coisas. Estes projetos são projetos de grande dimensão. Desgaste-nos a todos imenso. E optamos por desenvolver o projeto que eu costumava brincar com as pessoas que trabalhavam na equipa, dizendo como é que se come um elefante, fatia a fatia, e achámos que este projeto, se olhássemos no seu todo, não conseguimos fazê-lo. Se olhássemos fatia a fatia, víamos que era possível chegar lá. E então optámos, que foi uma estratégia que já tínhamos seguido quando foi do projeto do euro, por de repartir o projeto por etapas e foi isso que nos levou a abrir o museu em 2014. Portanto, o núcleo de interpretação da muralha. O núcleo de interpretação da muralha de Dom Dinis, exatamente, e o núcleo 1 e o núcleo... O Hermes Solar e o Hermes Lunar. E o Hermes Lunar. E na altura também uma exposição de arte contemporânea. E na altura uma exposição de arte contemporânea com o apoio do BEI e que nos, de alguma maneira, nos ajudou. Foi o primeiro passo, um passo decisivo, fundamental,
primeiro para testarmos que as soluções que estávamos a apresentar e a desenvolver eram do agrado do público. Essa, portanto, estratégia acabou por ajudar muito a um projeto desta dimensão e desta complexidade. Falou-me também de coisas inusitadas. Como deve calcular, para nós era tudo inusitado. Nunca tínhamos feito um museu. Nós não tínhamos experiência na construção de, portanto, museus. A exposição permanente que tínhamos feito não tinha nada a ver com isto. Era uma dimensão muito mais pequena. Portanto, estávamos sempre perante uma descoberta permanente, desafios que eram únicos, que eram irrepetíveis. Tínhamos uma equipa muito competente, muito focada. E, portanto, isso, de alguma maneira, foram elementos chaves. Tínhamos um grande apoio por parte do banco. Eu acho que havia, na altura, uma grande expectativa e uma grande vontade do banco, o banco no seu todo, desde o Conselho de Administração aos nossos colegas. Havia ali uma vontade de que vamos ver se isto resulta. E os episódios são muitos. Apenas um que ilustra um bocadinho a complexidade e a forma como se trabalhava em equipa. Nós tínhamos decidido que na exposição estava no EP, tínhamos a Barra de Ouro, a mesma Barra de Ouro que está aqui, exposta numa vitrina fechada. E o nosso desejo era que as pessoas pudessem experimentar o que é a textura e a densidade do ouro, pudessem tocar no ouro e pudessem tocar numa barra de ouro autêntica. Pedíamos ao projetista que nos apresentasse soluções, ele apresentava-nos soluções, passávamos ao concreto e depois a seguir íamos testar até que ponto é que o objeto, o artefacto expositivo, resistia a utilizações menos adequadas daquilo que se queria, portanto, mostrar. E recordo-me que a solução era, pedíamos à equipa de segurança do banco que fosse tentar retirar a barra de ouro. E eles faziam-no de uma forma extremamente profissional. Tentavam todas as formas e todos os meios, e devo-vos dizer que conseguiram, na maior parte das soluções iniciais, conseguiram ou partir o objeto ou pôr em causa a segurança daquilo que se pretendia. Os visitantes bem tentam hoje em Bem dia, tentam. mas Portanto, só posso-vos dizer que a solução que hoje temos foi robusta, foi muito suada, porque tivemos que testar várias formas de expor o objeto, mas de alguma maneira, e eu cito isso porquê? Porque revela o compromisso e o espírito de equipa que existia. Uns a construir, a tentar encontrar o melhor, e outros não era a destruir, porque certo, mas era a testar. Portanto, testar. Em resumo, eu diria que todo este projeto foi um desafio à criatividade, à persistência, à capacidade de acreditar, que também é muito importante, de nos adaptarmos às situações que surgem. A muralha de Dom Dinis foi uma surpresa. Por um lado, nós sabíamos que a muralha lá estava, mas não sabíamos é que ela tinha que fazer parte da narrativa do, portanto, museu, porque foi a forma que se encontrou de conciliar uma descoberta que tinha, do ponto de vista de interesse patrimonial, um interesse enorme, com um projeto que teve que ser adaptado. Nós tivemos que encontrar uma solução que permitisse aceder à muralha, museografar a muralha e mais, não pôr em causa todo o projeto dos 2/3 do espaço do banco que é utilizado como área de escritório. Não se esqueçam que a muralha entra por esse, portanto, é por baixo do saguão. Exatamente. E portanto na altura teve que se encontrar uma solução. E portanto, como vê, episódios não faltam, são os tais projetos que acontecem uma vez na vida e que de alguma maneira ilustram que quando estamos focados as coisas acontecem. Obrigada pela partilha. Como podemos perceber, foi um projeto muito complexo, mas também é um projeto muito relevante para o Banco de Portugal, porque dá cumprimento ao seu objetivo estratégico de aproximação à comunidade. E é uma forma de se dar a conhecer a um público alargado e a partir de uma nova perspectiva. O Eugénio, que acompanhou os antecedentes e os primeiros passos do atual Museu do Dinheiro, à época, qual foi a importância estratégica do projeto para o banco? À época, a importância já era grande. Já se pensava nesse objetivo estratégico de abertura e aproximação à comunidade. Além disso, o banco tinha assumido o compromisso de participar no projeto de revitalização da Baixa Chiado, e esse compromisso tinha que assentar em algo de material, em algo de concreto. E o museu era o instrumento adequado para o fazer.
era uma oportunidade de materializar uma ideia antiga. Já percebemos que esta ideia já vinha de meados Dos do anos século 90. dos anos 60, anos 70, por aí fora, e encontrava um espaço disponível e uma oportunidade para ele portanto, avançar. E portanto, eu diria uma ideia, uma estratégia, uma necessidade e uma oportunidade. E uma oportunidade que tem crescido com o tempo. Para terminar, gostaria de lhe perguntar que expectativas é que o Eugénio tinha sobre este projeto? Sente que foram cumpridas? Voltando um bocadinho, houve algo especificamente que o tenha surpreendido no desenrolar deste processo todo? Olha, vou-te ser sincero, expectativas todas. E todas porquê? Nunca tínhamos feito um museu. Estávamos a olhar para uma página em branco. Um objetivo que era entusiasmante, ambicioso, que fazia todo sentido. Mas também, eu, na altura, lembrava-me que há uns anos atrás também nunca tínhamos criado uma nova moeda. E nós criámos o euro. E para mim, em particular, que tinha estado diretamente envolvido no projeto da construção da moeda única, era novamente um desafio, uma oportunidade. Se conseguimos fazer com sucesso o primeiro, porque é que não havíamos de fazer este? Com características completamente distintas. Tenho consciência disso. Era uma excelente ideia, era uma excelente oportunidade e era algo que podíamos fazer e que era marcante para o futuro, para o banco. Deixava uma marca para o futuro e deixava uma marca muito visível daquilo que é o banco. E, portanto, tal como aconteceu no euro, as expectativas relativamente ao museu foram cumpridas e foram, do meu ponto de vista, superadas. O Museu do Dinheiro é um espaço de grande qualidade, é reconhecido por todos e é distinguido, e foi distinguido e continua a ser distinguido no panorama museográfico português. Eu sempre acreditei que íamos conseguir. Essa confiança, portanto, existia por parte de todo o banco e em concreto do Conselho de Administração, que deu todo o apoio. E, portanto, acho que o Museu do Dinheiro é o resultado disso. Muito obrigada, Eugénio. Foi um prazer conversar consigo. Agora que já sabe um pouco mais sobre o projeto que deu origem ao Museu do Dinheiro, venha ver dinheiro como nunca viu, de quarta a domingo, com entrada gratuita.